Opa, vamos começando já nossa live Debates Recreação Digital, primeira live do Debates Recreação Digital. Vamos esperar o nosso convidado, Kleber Júnior, chegar aqui. Opa, ele já tá aí já, ó. Opa, Kleber, se puder já dar um ok aí pra gente já começar o nosso bate-papo. Convidar Kleber Júnior. E show de bola. Então, gente, a gente vai bater um papo hoje, começar a nossa série de lives, que é... Opa, ele aí, já tá entrando. Opa, Kleber, seja bem-vindo, mano, tudo bom? E aí, Renê, tudo bem, cara? Tudo ótimo, deixa eu aumentar meu volume aqui pra você. Aí, maravilha. Kleber, tava começando a falar aqui que a gente tá começando agora, é o primeiro episódio dessa série de lives, o que vai acontecer aqui no Instagram, no meu Instagram, Debates Recreação Digital. E por coincidência, hoje, o tio Bill comemora 20 anos do site dele, que É, justamente ia ser uma das pautas da nossa live de hoje. Depois vou até ver se ele aparece aqui, vou convidar ele para participar, porque essa nossa live vai falar um pouquinho sobre a história da recreação digital e lembrar a todos que recreação digital não é só recreação online, né? Não é só de um ano e meio para cá que a recreação digital existe. Inclusive, você é uma das pessoas que defende a recreação digital com o digital na recreação há muitos anos, né? Eu acho que quase 10 anos já, não é isso, Kleber? 8 anos? 2013, né? 2013, 8 anos. 8 anos já, cara, aí é muito tempo já. E para começar, vamos primeiro, né, Kleber, falar do nosso livro aqui, né? A Recreação no Mundo Digital. Esse livro aqui, ó, livro lindo, maravilhoso, recém-lançado agora em 2021, que conta um pouquinho, o título já diz tudo, a recreação no mundo digital, né, Kleber? Que a gente conta um pouquinho do panorama da recreação nos últimos 21 anos, como a recreação esteve presente dentro desse universo online, digital, virtual, que começou justamente com um pouquinho dessa história, começou com o site do Tio Bill, né, tiobill.com, que na época não era .com, era, vocês vão descobrir aqui no livro como que era o nome do site do Tio Bill, mas o site do Tio Bill tinha o site do Choquito também, choquito.com também na época, enfim, aí, quer falar um pouquinho do livro, as partes que você escreveu, os capítulos? Cara, sabe o que é legal? Não existia, né, uma obra dessa linha, até porque talvez nunca ninguém pensou em escrever a respeito disso, porque a gente estava tão acostumado. Vou fazer agora uma analogia, mas assim, não é uma analogia depreciativa, tá? Mas sabe aqueles Tá. cavalos que tem o cabresto, acho que chama, que fica aqui, né? É o Cabresto, Cabresto. Que faz com que o cavalo só olhe para frente e veja na frente e não olhe para os lados. E é também um paradoxo, porque a recreação, o recreador é alguém muito criativo. E Sim, por que a gente só olhava para extremamente. frente? E por ser criativo, nunca tinha pensado em algo que hoje está acontecendo. Então, assim, ninguém pensou Verdade. em escrever um livro nesse sentido, porque a gente se olhar para frente, recreação tradicional, né? Que hoje a gente pode dizer, eu O, costumo o, o, falar tradicional, e a é isso recreação que eu ia falar. Esse oficial. termo é novo para recreação, né? Recreação tradicional. O que é uma recreação tradicional? Tinha as brincadeiras tradicionais, agora tem a recreação tradicional. Muito louco isso, né, cara? Eu Imaginar. costumei usar, né? Comecei a usar esse nome em compara, sendo antagônico à recreação contemporânea, né? Que são jogos de brincadeiras contemporâneos, jogos de brincadeiras Sim, tradicionais, então acaba tendo uma recreação tradicional e uma recreação contemporânea, uma recreação com jogos sim. eletrônicos. Então, para que existisse algo tradicional, tinha que vir algo novo, né? Algo contemporâneo. Isso é muito legal. A gente pensar que muitas coisas elas já existiam, a gente poderia ter usado, mas nós não tivemos a criatividade de utilizar isso. Até porque nós pregávamos muito que a recreação ela tem que ser presencial, é o toque, é o Sim. relacionamento. E aí, quando veio o virtual, E cara, a, onde que está isso? E aqui, já, e a- nesse livro aqui, aí, fala sobre. isso. E aí Eu tem tenho ele esse aqui, ó. Ele tá aqui para atrás. complementar. Aqui, ó. Tá, não sei se vai dar para ler, mas está aqui debaixo, aqui, esse livro aí, ó. Se a gente pensar, não é porque eu escrevi, mas acaba sendo o pontapé inicial, digamos assim.
Uhum. para esse cara que a gente escreveu juntos, que a gente pega algo bem maior e se aprofunda um pouco mais e não se restringe só à recreação online, virtual, e começa a pegar tudo aquilo que diz respeito à recreação nesse ambiente chamado aí virtual, Você eletrônico. comentou, a gente não queria sair dessa recreação tradicional, como a gente está colocando aqui. Eu cito até no livro, que era um tabu a recreação online, né? Fazer uma recreação via Zoom, WhatsApp, Instagram, não, que tá maluco, isso não faz sentido. Não existe isso. Se você for pegar nas teorias, não teorias, mas ali nas explicações, o que é recreação, realmente é difícil conceber isso no online, né? Como que eu vou transmitir essa sensação, esse sentimento? Era muito complicado. A gente teve que o mercado todo agora se readequar, aprender e reaprender a recrear. Recreadores como você, já está há mais de 10, 15 anos na recreação, o Tio Bill está há quase 30 anos, tiveram que reaprender a recrear, porque é um outro jeito de fazer recreação. E aqui no livro, alguém perguntou aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa, o Manuel perguntou onde compra esse livro. Cara, no meu link aqui da minha bio tem um link lá para você clicar e você entra numa página que você consegue comprar o livro, tá bom? Só no meu link da minha bio. E no link da bio, acho que do Kleber também, lá tem vários linkzinhos que você consegue adquirir esse aqui, não só esse, mas a coleção toda, uma coleção Recreador Digital. É esse e mais 2 livros, né? Você pode comprar separado ou juntos. Mas, enfim, era um tabu, e a partir da pandemia, mais precisamente, por conta da pandemia, não tinha outra forma de trabalhar, a gente começou a empreender nisso. Mas a recreação digital, que é o tema daqui, né, Kleber, existe há muito tempo. A recreação digital existe pelo menos, vamos pegar aí da época da sua dissertação, de 2013, pelo menos. Tem o Alan Pelezinho, que fez a dele em 2008, 2009? 6. 2006, olha aí, já falava desse virtual na recreação. Era sensacional. Então, conta pra gente um pouquinho o que são esses jogos contemporâneos, Kleber, que você apresenta na sua dissertação e que você vê nos últimos 8 anos defendendo, tomando bordoada, né? Falei, meu, você tá maluco? O que você tá falando é abobrinha. E hoje, cara, você é uma das referências aí sobre essa temática. E hoje muita gente, por querer ou não, teve que se desdobrar para essa recreação digital, virtual e online, né? E como eu digo em algum dos meus livros, aqui, Verdinho, a recreação digital, estão todas ali entrelaçadas de alguma forma. Cara, sabe que legal? Posso falar 2 coisas aqui. Antes de entrar na construção da ideia, desse conceito e como eu venho desenvolvendo desde então, eu quero falar sobre outra coisa antes. A gente... Filha, liga aí, filha. Tô mexendo na luz aí. A neném tá aqui do lado. Mas fica legal assim. Fica Ó, legal, ficou primeira bom, coisa, ficou um efeito legal, sombreado aí. a gente pensa assim que Kleber, tá? Eu vejo que tem vários conceitos de recreação, mas eu ainda, Kleber, eu acredito que ainda não tenha um conceito de recreação. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje. Se a gente pegar os conceitos que eram falados a respeito da recreação antigamente, não se encaixa como a gente está Sim, vivendo hoje. Além disso, perfeito. vários conceitos da recreação, eles são uma etimologia da palavra, ou seja, o conceito, a base do conceito, ele sai do que significa a palavra recreação. E aí Que não existe... define exatamente o que a gente faz hoje, né? E tem alguns aí que se aproximam e falam que é conceito, mas eu, Kleber, tá? Eu ainda não estou satisfeito com os conceitos que tem acerca da recreação. Esse é o primeiro Sim. ponto. O segundo ponto é que pelo fato de vir essas tecnologias, esse momento aí que a pandemia acelerou, logo que começou a pandemia, eu comecei a estudar. E eu sempre, quem acompanha o meu Instagram, por exemplo, pode perceber que os meus tipos de postagens, eles são diferentes. Lógico, eu não vou dizer que eu vejo todos os perfis do Instagram na área da recreação. Mas eu começo a fazer coisas diferentes, eu vejo depois a galera fazendo também. Isso eu acho muito legal. Mas eu tenho essas ideias de outros lugares, de outros Instagrams, de coisas que eu vejo aí fora, que eu junto e coloco dentro da São suas recreação. referências, né? Quando eu comecei a estudar a pandemia, eu vi, cara, uma palestra do Sebrae, que eles falaram que
o que era físico e foi para o digital, que são as empresas, por exemplo, a pandemia acelerou esse processo em 2 meses. Processo que demoraria 5 anos. Eu fiquei pensando assim, cara, e a recreação, né? Acelerou algumas pessoas também. Só que fez também com que as pessoas saíssem da área. E aí a gente sempre olha para a nossa área de recreação. Mas a gente não precisa e não pode só simplesmente olhar para a recreação. Olha para o Uber. O Uber foi uma tecnologia que veio, que mudou os sistemas, o sistema que era de táxi. O iFood, já existente há anos. O iFood ele veio e ele mudou a pessoa que é o motoboy. Por exemplo, antigamente, para eu ser motoboy, eu tinha que ter várias habilidades. Eu tinha que saber da cidade, nome de rua e várias outras coisas. Localização de espaço-tempo, eu tinha que saber dar troco, cara. Eu tinha que entender quanto que o cara ia pagar para mim, quanto que era o produto para dar o troco. E quem todo mundo que já viveu esse momento no início sabe que dar o troco às vezes é complicado, né? Tem medo de dar para mais, dar para menos. E hoje, eu não estou menosprezando, eu estou fazendo relações. O que precisa para ser o entregador do iFood, cara? É só saber dirigir, ter a carteira B, igual era antes, mas agora só tem o celular. Porque o aplicativo Perfeito. não precisa saber onde que é, não precisa saber dar troco, só entrega a maquininha. Às vezes não precisa fazer nada, porque o cara já paga no próprio aplicativo. Exatamente, sabe? exatamente. E aí, para entrar... Taipai. Molhou o negocinho dela. E aí, entrando assim na ideia do livro, em 2011, eu sempre quis ter meu primeiro trabalho com carteira assinada na faculdade. E aí eu tive, em 2011... Durante a faculdade, você disse. Foi professor de faculdade. Primeira carteira assinado na carteira ali, professor entendi. Legal. E aí, eu comecei a dar aula e aí eu fui chamado para dar um curso lá no Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro no Paraná, e eu fui para o ENAPEF, que é o Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física. É o primeiro congresso que existiu no Brasil. Ele é o mais velho que tem. Ou seja, ele é o primeiro que existiu. E eu fui para o 19º, 8º, uma coisa assim, eu participei por 4 ou 5 anos consecutivos. E lá eu fui trabalhar com jogos eletrônicos na educação física. Olha só, cara, que demais. Eu não falava isso em nenhum local. Eu tive uma sacada. Eram coisas antagônicas, né? O pessoal imaginava, não, videogame é sedentarismo, é sentado, né? E aí eu tive as minhas referências. Uma referência foi a Gisele Schwartz, 2003. Ela começa a trabalhar um conceito de lazer virtual, que hoje é o 7º conteúdo ou interesse cultural do lazer. E aí, em 2006, o Alan, o Pelezinho, fez a dissertação dele, que ele trabalhou o quadribol do Harry Potter. Então, ele levou a ideia, o livro, o filme, o jogo, construir os materiais por meio das mídias digitais e depois foram para a prática utilizar o quadribol. E a partir dessas duas linhas, eu comecei a pensar em um monte de coisa. Achei um livro do Mark Prensky, que é Não Me Atrapalhe, Mãe, que eu estou aprendendo, de 2010, que ele tem uma metodologia para ensinar as questões do online dentro de sala de aula. E aí, com a minha experiência da recreação, do Pelezinho, da Gisele Schwartz, da criatividade, e aí tem uma metodologia ali do Mark Prensky, eu pensei, cara, vou começar a trabalhar isso e colocar em prática. Em 2011 eu comecei a colocar em prática, e aí em 2013 eu escrevi esse livro, e daí nele tem a classificação de jogos e brincadeiras contemporâneos, que é o brincar e jogar com tecnologias, que é exatamente o que a gente faz hoje na recreação. Exato. E 2000 quando que foi que eu entrei no 2013? Enfim, do dia 28 de agosto de 2015, eu defendo meu mestrado em ensino. E a ideia do mestrado é uma proposta metodológica para ensinar os conteúdos da educação física, todos eles, por meio dos videogames de movimento corporal. E eu usei o Xbox Kinect. Então, dentro dos 5 conteúdos que eram na época, agora são 6. Entrou as práticas culturais de aventura. Aí tem jogos e brincadeiras, lutas, ginástica, danças e esportes. Então são 6 agora. E dentro dos jogos e brincadeiras tem ali a recreação.
mas eu tenho uma proposta com um passo a passo para a gente ensinar isso na escola. Hoje, cara, no doutorado, eu entrei para estudar também a recreação, mas eu vou me aprofundar na questão dos jogos eletrônicos, voltados também para a área de jogos Que legal. da recreação. Mas sabe o que é legal, cara? Eu já trabalhava isso lá atrás, uma proposta metodológica, e isso não era conteúdo da BNCC, e hoje é. E eu fico muito Você vê. Sabe? É legal. Ninguém sabe, só a gente. Eu tava muito à frente da BNCC, que foi em 2018 aí, cara. A BNCC se atualizou. É porque a BNCC também, as políticas públicas no Brasil para qualquer coisa, inclusive para educação, demoram muito para acontecer, né? Elas esperam as coisas deslancharem para ter uma atualização de políticas públicas. E na educação física não podia ser diferente, né? Educação, enfim, com a parte tecnológica. Mas, inclusive, o Rafael Reis, que entrou aí agora, ele trabalhou muito também a tecnologia dentro de sala de aula. E uma galera que eu conheço que trabalha tecnologia há anos, e por muitos anos foi visto como professor que, você tá maluco, a professora que tá maluca, que isso tem a ver com sala de aula? Isso não é educação. Dar um videogame na mão da molecada não é educação, você não está ensinando nada para eles, né? E hoje a gente vê que os pais, principalmente os pais, se renderam aos celulares, né? Até exageradamente ao uso do celular para as crianças. Mas a gente percebe que hoje a tecnologia é essencial. Hoje, de 2010 para cá, a gente vive na geração alfa, que é a geração que nasceu na tecnologia. Elas já nasceram no mundo tecnológico. E hoje, se a gente falar de recriação de coisas para as crianças, para a juventude, sem envolver o digital, tá dando um passo para trás. Não que todo momento tudo tem que ser digital. Claro que existem as brincadeiras tradicionais, os jogos tradicionais. O peão, a peteca, a bolinha de gude, a amarelinha, pula corda. Isso sempre vai existir, porque as crianças brincam disso naturalmente e a gente tem que apresentar isso para elas também. Você vê um grupo de crianças na rua, elas brincam de pega-pega. Sabe? Elas nem sabem o que estão brincando, mas elas brincam de pega-pega. Né? Às vezes ela nunca presenciou aquilo, mas elas conseguem falar, eu vou pegar você, não sei o que. Consegue brincar disso. E cabe a nós, recreadores, apresentarmos o mundo digital de forma adequada e da melhor maneira possível, né? Sem exacerbar a tecnologia e o digital, saber pesar essas duas coisas, né? Que eu digo que é o digital, atrelar os conceitos digitais com os conceitos físicos, saber fazer a junção perfeita disso. Então fala um pouquinho como que foi fazer essa junção perfeita lá em 2013 de jogos contemporâneos. Quais são os jogos contemporâneos que você descobriu em 2013 e como você vê esses jogos hoje? Eles ainda são atuais, mudaram um pouco, como que está, principalmente o Kinect, né? Kinect não sei se a galera usa ainda. Sabe o que é interessante? Eu sou formado em educação física e também sou formado em pedagogia. Quando eu me formei em educação física, lá no dia 15 de dezembro de 2007, que eu me formei, a minha graduação ainda formava a licenciatura plena. Eu era bacharel e licenciado ao mesmo tempo. Só que eu sempre fui mais da área do ensino, da área da licenciatura, da questão de ensinar, práticas pedagógicas e tudo mais. Mas eu trabalho no bacharel, porque eu sou da área da recreação. E o bacharel é tudo aquilo que trabalha fora da escola. E a recreação, quase que unânime, é bacharel, é fora da escola, pensando em educação física, tá? Porque ela é uma área de atuação, então todo mundo pode trabalhar com recreação, não tem problema nenhum. Mas, pensando nisso, qual que era a ideia? Eu queria, cara, tentar mostrar que existe uma educação para e pelos jogos eletrônicos. Eu escrevo aqui. Legal. Eu falo também que os jogos e brincadeiras contemporâneos é sim o brincar das criançadas dessa geração. Porque existe um simbolismo por questões de vivências, tá? A minha mãe e os meus avós, por que para eles ficar no celular não é brincadeira? Porque na época deles não tinha celular, não tinham jogos no celular. Para minha filha, ficar no celular é uma brincadeira. Ela está se divertindo ali no celular. É uma outra geração. E o grande problema é a gente pegar uma teoria, ou uma ideia, ou princípio de uma teoria, enfim, porque não dá para dizer que é uma teoria ainda, mas mostrar para as pessoas que existe um caminho, mostrar os contrapontos e tentar explicar de alguma forma como utilizar isso. Porque eu também falo o seguinte,
é que eu fui muito apedrejado. Uma das coisas é que os jogos eletrônicos tornam crianças sedentárias, porque elas ficam em casa só jogando com o dedinho. Mas existe o videogame sedentário e existe o videogame temporal. O Free Fire que falaram aí agora, por exemplo, é um exemplo de jogo que pode tornar sedentária a pessoa. Que você fica parado, só olhando para a tela com os dedinhos, né? Não é o caso dos jogos que você utiliza. Mas sabe qual que é a grande sacada? Quando a gente pensa em será que vai tornar um cara sedentário ele ficar jogando 4 horas todos os dias? Mas, e se esse mesmo cara que joga Free Fire não joga Free Fire, mas fica lendo, cara? Ele fica lendo sociologia, filosofia, tecnologia, ele fica, cara... E esse mesmo cara que fica olhando trilogia de, sei lá, Harry Potter, Star Wars... E esse mesmo cara, se ele fica assistindo novela direto, ou ele pega Netflix, fica assistindo só Netflix, será que ele também não vai ser sedentário, cara? Não tá ligado ao videogame, ao sedentarismo, mas sim a consciência da pessoa praticar atividade física. Não é isso que torna a pessoa sedentária. Aí tem uma outra linha que eu trabalho também, a questão de violência. Os jogos de violência vai tornar uma pessoa violenta? Então significa que eu faço essa brincadeira, né? Que quem jogou Mario Bros na infância vai virar um encanador. Não, a pessoa né? tem disposição à violência. Então, por meio do jogo, sim. Por meio do livro, aquele livro 50 Tons de Cinza, ou vai assistir uma série de violência, que o cara é um serial killer, que ele trama as paradas, ele pode ir lá e também fazer a mesma coisa. Então, assim, isso é senso comum. Quando a gente parte para a ciência e entender como que a ciência aborda determinados temas, a gente, sai do senso comum. Então, eu quis trazer algumas relações para as pessoas aprenderem e sair do senso comum. Cara, vou começar a pensar nesse negócio. A tecnologia, cara, há um tempo atrás... O garfo e a faca, eles foram uma tecnologia lá no século XVI. Se eu não me engano, isso conta no processo civilizador do Norbert Elias, um sociólogo alemão, e ele fala que as pessoas se engasgavam com o alimento e elas morriam, porque elas comiam assim, com a boca, assim, arrancavam. E aí se engasgavam pedaços muito grandes. Veio a construção da tecnologia chamada talheres. Eles cortam pedaços pequenos, ele come e ele não se engasga. Então, essa tecnologia, faca, veio para salvar a vida das pessoas. E hoje a faca é uma arma branca que tira a vida das pessoas. Qual que é o problema? Sim. É a faca ou são as pessoas? É a utilização, né? É a utilização daquilo. E falando sobre utilização, a gente pega o Free Fire, esses jogos competitivos que tem hoje, que é muito comum, os esportes. A gente pensa, mas caras são sedentários, para ficar bom, você tem que jogar o dia todo. Mas se você for ver uma equipe de esportes, eles têm a parte de alimentação balanceada, de sono balanceado, treinamento dos jogos e treinamento físico. Porque para ter uma mente sã, eu tenho que ter o corpo sã também, né? Não adianta eu ficar 24 horas jogando videogame, treinando na frente do computador, que uma hora meu corpo vai pifar. Então, a galera do esportes já sacou isso. Eles têm treinadores, têm nutricionistas, psicólogos. Então, é tudo como a gente utiliza, né? Tudo que é excesso faz mal, independente do que seja. Por exemplo, o esporte xadrez. Pô, qual que é a atividade física que o cara faz? Ele só mexe o negócio com a mão. Por exemplo, um piloto de Fórmula 1. Tudo bem. Ele faz força na hora de volante e tal, né? Tem a força G ali. Por exemplo, o cara que vai competir, aquele que faz a apneia, que ele fica lá no fundo da... Sabe? Aonde que está a atividade física? Mas esses caras, eles treinam fora dali. É bem provável que eles façam uma musculação, sei lá, algum tipo de atividade física. Então, assim, é muito acionista do nosso pensamento acreditar que o cara joga videogame, deixa a pessoa sedentária, então não pode ter isso na educação física. Cara, não faz sentido, ainda mais hoje, com o acesso que nós temos ao conhecimento, as pessoas ainda acreditarem nisso, sabe? Tudo bem, eu sei que eu estou desde 2013 estudando isso. Mas, um pouquinho o cara ia ouvir, opa, tem que... Cara, assim. E isso entra também num outro ponto que eu estava vendo uma live hoje à tarde, de alguns recreadores batendo papo e tal. O cara fala assim,
Pô, eu fico impressionado quando eu chego no hotel, fico hospedado no resort, e a equipe de lazer, ela é proibida de usar o celular durante o trabalho. Mas não usar o celular para ficar no WhatsApp fofocando, mas usar o celular para tirar uma foto, para fazer um vídeo com a galera, tal, fazer uma graça com tecnologia. Meu, hoje em dia não tem como você abolir isso do seu dia, né? Quando eu estava no ensino médio, outro exemplo, que hoje não faz mais sentido. Quando eu estava no ensino médio, lá em São Paulo, baixou uma lei no estado, assim como os celulares começaram a ficar conhecidos, que não podia ter celular dentro da sala de aula. Colocaram um papel colado em todas as salas, pendurado, não é proibido o uso de celulares dentro de sala de aula. Hoje em dia isso é inconcebível, você falar que não é para usar um celular em sala de aula. Isso ajuda o professor, claro, o professor saber utilizar a tecnologia, mas não tem como você abolir isso de uma sala de aula, é voltar no tempo, né? Eu lembro que na época que eu estava realizando meu mestrado, de 2013 a 2015 ali, o estado do Paraná, ele teve uma normativa, né? Porque eu sou aqui do Paraná, de Maringá. E a normativa era que o uso de celular, ele só era permitido para fins pedagógicos. E se fosse para fins pedagógicos, poderia usar, senão não. Mas assim, cara, olha o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje as pessoas, os alunos, por exemplo, alguns deles estão no celular para assistir o Meet. Cara, quem imaginaria que essas coisas iriam acontecer, né? Como está acontecendo hoje? E a gente tem que pensar um pouquinho lá nas coisas também, cara. A gente fez aí nesse livro um recorte histórico, né? Trouxe desde quando a gente encontrou relatos de recriação, na questão online, no site, no vídeo, enfim, e foi trazendo até hoje. Mas, cara, esse tipo de estudo que a gente faz e de relato que a gente faz, não que ele fica velho rápido, mas a tecnologia ela está mudando de forma rápida. Pode ser, né, Kleber, que ó, a gente lançou o filme, a gente lançou o livro agora, no início de 2021. Pode ser que no final de 2021 apareça tantas outras coisas dentro da recreação online que a gente não colocou aqui, da recreação digital, que a gente não colocou nesse livro e tenha que atualizar no próximo ano. Porque vai aparecer 1 milhão de coisas novas. Esse aí é o primeiro degrau da construção, que nunca ninguém tinha levantado esse primeiro degrau, a gente levantou. E eu estava na aula do doutorado de segunda-feira, que eu fico imerso segunda inteira nisso. Sim. E aí estava conversando sobre algumas questões e eu tive uma ideia, assim, que veio na hora, a gente estava conversando no nosso grupo. Olha só, talvez, cara, daqui a alguns dias, amanhã, ou enfim, alguém desenvolva um professor que ele é um holograma, tá? Aí, nós, como alunos, a gente coloca um óculos mesmo. Nem precisa ser um capacete, cara. É só um óculos. E esse óculos enxerga a nossa sala de aula. E eu olho pro lado do meu colega, o outro lado do meu colega, e o professor lá na frente. Cada um na sua casa. E o professor na sua casa. Ele só precisa de um espaço, sei lá, de 2x3 para ele poder caminhar. E aí ele pega, como se ele tivesse com uma caneta, e ele escreve do nada, e aparece ele escrevendo num quadro. Cara, isso aí vai acontecer daqui uns dias, não, isso vai em algum momento, né? Não é uma coisa muito louca de se pensar hoje em dia. A Google tá desenvolvendo o Google Glass, né? Que são os óculos da Google, justamente para você interagir automaticamente com o mundo digital e físico. Andando na rua, vendo as notificações passando na sua tela, e para aparecer no holograma é muito próximo disso. Não é, digo que não é daqui 1 ano, 2 anos, talvez não, mas daqui 10 anos é uma realidade muito provável, se é que vai fazer sentido. Também tem isso, né, Kleber? Se é que essa tecnologia vai fazer sentido daqui 10 anos. Hoje faz sentido, seria muito legal, mas se é que daqui 10 anos vai fazer sentido, assim como a recreação hoje online faz muito sentido, talvez não faça mais sentido daqui 10 anos que tem um holograma. Pô, vamos brincar todo mundo junto. Com essas relações a gente tem que ficar esperto, ficar pensando. Por exemplo, hoje existe um carro autônomo, que não precisa de motorista. Quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer? Igual tu falou, eu não tinha pensado nisso. Talvez lá na frente, cara, as pessoas elas sejam autodidatas e cada um tem o seu professor particular, um holograma particular, e não precisa estar em sala. Sabe? Não precisa estar com colegas. E aí o cara tem lá um recreador particular, enfim. Na nossa plataforma lá no pocketeducation.com.br tem um curso meu chamado O Recreador do Futuro. Ele é muito legal, cara, tem ideias para te pensar no futuro enquanto recreador.
tem sacadas muito legais, são insights muito legais, que particularmente eu não vi ninguém falar sobre. Eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas a gente pode, né, trilhar caminhos para pensar. E faz sentido pelo que a gente está vendo hoje. Se mudar alguma coisa, eu lá atualizo o curso, coloco uma aula lá e aí as coisas vão aumentando, vão melhorando, né? O conteúdo vai melhorando. Mas assim, cara, estou muito feliz com a produção desse livro, porque se as pessoas elas fossem procurar o que está ali no livro, elas iam demorar pra caramba. Então, ali tal, é como se fosse uma teia, né? E a gente deu o fio da meada para poder seguir uma ordem cronológica, conteúdo, quem que é a pessoa, como que faz. Inclusive, né, lembra que a gente conversou com um rapaz de São Paulo, do Sesc? O Sesc tá montando um curso e eles querem esse livro como referência bibliográfica básica para o curso. Olha que legal. Tá vendo? O livro tem 2 meses e meio, acho que a gente chegou 2 meses de lançado, de publicado, já está sendo referência para o Sesc, que é referência nacional no lazer. Tá vendo? Não tem como você falar de lazer e recreação sem falar de Sesc no Brasil. Daqui uns dias vai virar a bibliografia básica aí para, sei lá, para concurso. Um dos nossos colegas aqui de profissão, o Pudim Moniné, ele também comprou o livro para virar da faculdade dele, da biblioteca da faculdade, que pode ser algo leitura básica da faculdade. Porque, falando mais uma vez, o nosso livro, né, Kleber, ele traz 21 anos de história da recreação no digital. A gente traz muitas coisas importantes que aconteceram nos últimos 21 anos dentro da recreação especificamente, não é dentro do lazer, né? A gente fechou ali nosso guarda-chuvinha para a recreação e trouxemos teóricos, métodos, sites, podcasts, canais de YouTube, que mais que a gente trouxe? Dissertações, enfim. E isso é muito louco. Ao todo, se não me engano, eu coloquei, foi até na apresentação, eu conversei com 45 profissionais de todo o Brasil, captando, conversando, pedindo informação sobre algum evento online. E essa é outra coisa. A gente conseguiu colocar no livro os eventos online dos últimos 10 anos. Todo evento online de recreação que aconteceu nos últimos 10 anos. Mas, pô, Renê, mas é muita coisa. Não, não é muita coisa. É muita coisa agora, de 2020 e 2021. Tá? Tudo é online. Mas de 2020 para trás, cara, não tem quase nada que aconteceu no mundo online. São pouquíssimas ações. A gente da Abre, por exemplo, a gente fez vários eventos online. Sim, então, em 2020. Eu, Kleber, também do Clube dos Recreadores, eu fiz eventos online. O Renê, com o Sebral, né? Exato. Tanto que ó, o Congresso Baiano, até ser legal lembrar, a primeira edição foi em 2019. Em 2019, quando eu pensei na ideia, muita gente não comprou porque era online. Porque você, não, mas um congresso totalmente online, mas congresso tem que ir lá, tem que participar, tem que ver, tem que expor as coisas, conversar com quem está expondo, parará. Muitas pessoas, muitos não compraram, mas muitos, graças a Deus, compraram a ideia, entregaram vídeos, tiveram acho que 25 palestrantes na primeira edição e foi totalmente online, com 1.800 inscritos na primeira edição, lá em 2019. Aí quando a gente virou para 2020, que já é a segunda edição, e começou a pandemia, pô, quando o congresso foi pro ar na segunda edição em maio, já tinha uma porrada de coisa acontecendo já online, porque a galera, é o que há. E hoje todas as universidades, né, você pode até falar isso, né, Kleber? As universidades demoraram, estaduais, federais, até particulares, demoraram para, não fazer nada online não, porque pode cair a qualidade do nosso trabalho. Tinha esse receio, né? Tinha essa preocupação de cair a qualidade porque está no online. Mas a gente percebeu, foi aprendendo a fazer, estamos aprendendo a fazer as coisas no mundo digital. E isso vai para o recreador também. Tem muito recreador que eu digo, Kleber, que talvez não se dê bem no online. Isso é normal, porque eu posso ser um recreador muito bom na recreação tradicional, eu posso ser muito bom recreador de festa infantil, mas eu não seja um bom recreador para acampamento, que exige outras habilidades. Assim como tem recreadores que não eram bons em festa infantil e estão sendo excelentes recreadores do online. Que é o caso de algumas pessoas que eu conheço. A pessoa não era boa no presencial, mas no online está arrebentando. E aí, ao contrário, também acontece. Também, né? Pessoas que eram muito boas, mas no online não tá rolando. Não tem a mesma pegada, é diferente, né? Cara, e a galera, assim, que não
não se deu bem, não precisa ficar triste, cara. Cara, talvez não é o teu perfil. Tenta, trabalha as habilidades e competências, pega as técnicas, cara, mas se não der certo, sabe? É difícil assim, porque de uma hora para outra mudou muita coisa. E o legal, cara, é que eu ouvindo assim, agora, né, eu lembrei, quando a gente viu que eventos há 10 anos atrás, né, será que era muito, não eram muitos? E muitas pessoas não compravam não financeiramente, né, mas não A gostaram da ideia. ideia, sabe? Não fez sentido para ela na época. Em 2019, no março, eu acho, abril, no primeiro semestre de 2019, eu lancei o programa Recreador de Sucesso, que foi a primeira formação online para recreadores do Brasil. E olha que legal. E hoje ela ainda continua sendo a primeira. Isso não vai mudar, porque não teve nenhuma antes. E ela é a mais completa, cara. Hoje ela tem... Inclusive, eu subi uma aula nova ontem. Ela tem 201 aulas hoje. Tem Caraca, muita aula. uma aula. Tem muita coisa lá. E aí a pandemia veio, daí surgiram outros cursos online na área de recreação. Mas lá atrás, cara, algumas pessoas compraram a ideia. E aí quando veio agora para o online, mais pessoas compraram a ideia. Porque viram a necessidade, sabe? E aí eu quero falar outra coisa nisso, as faculdades. Eu sou professor de faculdade, eu dou aula na disciplina de recreação. Hoje, a minha ementa da disciplina de recreação mudou. Porque hoje tem um tópico de recreação online. Com esse livro, a minha ementa e o que os meus alunos vão receber, cara, tem muito mais coisa. Como é que eu posso dizer? Vai estar muito mais enxuta a minha ementa, o meu conteúdo. Porque como que eu fazia antes? Tá pegando geralzão, sabe? Como se fosse todos os professores. Eu trabalhava o que a gente sabe de recreação. Surgiu a recreação online. Cara, é festa online. É festa de aniversário online. Então, talvez ele incluiria ali só a festa online, buscava alguma outra coisa na internet, algumas técnicas e dicas de como fazer, brincadeira para o online, e acabou ali o conteúdo da recreação, da disciplina de recreação, no que tange a recreação online. Agora, cara, se ele comprar esse livro, ele tem muito mais conteúdo. Ele pode falar do passado, dos eventos, de site, de mais um monte de outras coisas. Com um relato de pessoas para entender como que funciona. Ali tem link, tem site, onde ele pode ir e aprender um pouco mais. E além disso, cara, ele pode ensinar ao professor uma linha cronológica dos eventos de recreação online. Olha que legal. Então, você já tem um pedaço da sua matéria que é agora nova, recreação online, já produzida. Basta o professor compra, lê o livro, putz, isso aqui já dá um tema inteiro da minha matéria, né? Da recreação. Não, e se ele quiser, porque eu sou professor dessa disciplina, né? Mas se ele quiser, cara, ele pode dividir em grupos e dividir os sites pelos grupos, dividir os canais do YouTube pelos grupos, ele pode dividir os eventos pelos grupos, e aí cada grupo vai estudar aquele evento, ele vai ensinar, e a ideia é em sala depois eles reproduzirem um evento parecido, melhor, diferente, enfim. Cara, tem muito conteúdo que dá para utilizar. Lógico que esse livro ele não é um passo a passo didático para o professor ter essas sacadas, mas o professor sabe como é que funciona para fazer trabalho. Então ali tem conteúdo. Cara, isso aqui eu posso fazer esse trabalho, eu já facilita um monte a vida desse professor ou dessa professora. E isso facilita tanto, porque tem os eventos que nós citamos ali no livro, tem um QR Code para cada ação que a gente cita lá. Tudo que a gente cita tem um QR Code para a pessoa ler ali com o celular e ser direcionado. E muitos eventos ainda estão no ar. Alguns eventos, está online. Então, com o livro, você consegue ter acesso a esses eventos, a todas as palestras. No Congresso Baiano, você tem acesso às 2 edições, a mais de 40 palestras, né? A 40 podcasts. Tem os eventos que o Paçoca também fez, muitos eventos. Então, muitos estão no ar ainda que você consegue entrar e acessar, assistir. O site do Tio Bill, do Choquito, enfim. Existem 1 milhão de conteúdos dentro do conteúdo do livro possíveis, né? Então são bônus, como se fossem bônus dentro do livro. Você consegue sair para procurar e se aprofundar.
pô, gostei da ideia desse evento aqui ou desse site. Você consegue sair, estudar sobre esse site, destrinchar ele, enfim. E o Conrecre, né? O Conrecre, que é no YouTube, tá lá as palestras todas liberadas. Tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa, tem muito conteúdo. O Conrecre, não sei se vocês conhecem, mas o Conrecre foi o primeiro congresso foi o congresso de recreação em áreas afins, alguma coisa assim. Foi o primeiro congresso de recreação do Brasil, né? Que foi online, aconteceu 100% online. Não tinha nada presencial. Cara, e foi sensacional. Quando eu assisti o primeiro Conrecre, eu fiquei louco. Caraca, como assim, tanto conteúdo tão fácil? Sabe? Eu falei assim, meu, como é que eu não conhecia essas pessoas, sabe? São pessoas incríveis, professor. Sabe o que eu lembrei agora? Assim, lembrei não, né? Mas refleti. Tem recreadores do presencial que foram para o online e não deram certo. Assim Sim. como eventos também, cara, presenciais que foram para o online que também não deram certo. Porque Presenciais que não correm no online. Não é que o evento foi ruim, mas a característica do evento, agora eu faço analogia, a característica do recreador não deu certo no online. Nem o evento e nem o recreador. Porque ele não nasceu com aquilo, né? É isso que eu falo do digital. O digital é quando uma coisa nasce do mundo físico e digital. Tem eventos que nasceram físicos, eles só vão funcionar fisicamente. A ideia dele, a estrutura dele só acontece fisicamente, só funciona. Se você for para o digital, você tem que mudar a estrutura. Se você não mudar a estrutura, pode dizer que dê errado, né? Assim como, por exemplo, alguns eventos que acontecem digitalmente ou maratona recreativa. Talvez se for pro digital, pro físico, não role, porque a dinâmica é outra. O que você precisa para acontecer são outras coisas, outros fenômenos. Que se for fazer presencialmente, talvez seja um fracasso, né? Talvez não dê certo. Talvez porque ele foi concebido diferente. Como? Com certeza eles teriam que mudar a estratégia, né? Foi pensada para o online. Exato. É isso que a galera tem que entender. Se as coisas são pensadas no físico, querem ir pro digital, eu tenho que virar a chavinha também. Tenho que me desapegar de algumas coisas, o recreador, né? Eu tenho que me desapegar de algumas coisas, alguns macetes ou vícios que eu tinha quanto recreador presencial para ser um bom recreador online, virtual. Eu era um recreador quando eu atuava com recreação, nas festas, enfim, nos hotéis. Eu era aquele recreador, sempre tem um recreador legalzão, que é amigo de todo mundo, que tem aquela maneira, e tem aquele recreador que enche o saco de todo mundo. Eu era esse cara que enchia o saco de todo mundo. Mas de propósito, porque eu era esse personagem que chegava nas crianças e ficava cutucando, sabe? Fazendo cosquinha, colocando o dedo na orelha, sabe? Gostava de cutucar. Eu era esse cara. Mas isso era o meu jeito de trabalhar e eu sabia até onde eu poderia ir. E isso cativava as pessoas, tanto adulto quanto as crianças. As pessoas gostavam muito de mim por conta desse meu jeito. Tanto que meu apelido era Limão. Eu falava assim, Limão, você é um limão azedo, né? Eu tinha o limão azedo, como chamavam. Mas é porque eu tinha essa característica. Aí quando eu fui pro digital, fiz algumas recreações online, eu não posso ser mais essa pessoa. Não cabe mais, porque virtualmente, como que as pessoas vão perceber que eu tô brincando? É mais difícil essa percepção, né? De ser chato e ser legal, né? Agora vocês vão ver que eu sou velho, né? Velho não, mas assim, só se a recreação fosse no Orkut. Lembra que no Orkut? Lembra que negócio de cutucar? Lembro. Só se fosse no Orkut, usasse o Orkut pra... Assim, mas cara, isso... O Orkut é 2004 e o Facebook também é 2004. Os dois vieram no mesmo ano, assim. Mas no Brasil chegou um pouco depois, né? O Orkut eu acho que eu tive Orkut logo no início, também, em 2004 até 2006, eu acho que eu tive Orkut, 2007 mais ou menos, eu tive Orkut. O Facebook se inventou e continuou. O Orkut não se inventou e não deu tão certo assim, né? Sim. E é o que a gente tem que fazer. A gente na recreação tem que se reinventar, seja para o online ou seja em outras coisas que envolvam a recreação. Kleber, vamos falar agora rapidinho sobre alguns jogos que a galera consegue fazer, jogos digitais aí, usando as tecnologias digitais, que a galera consegue fazer tanto online quanto presencialmente. Quais são que você mais utilizava na recreação presencial? Só para a gente ter um panorama, né? Para a galera entender que a recreação não é de agora, o digital, né? Entender que existem jogos digitais há muitos anos. Quais são os jogos possíveis na recreação que utilizam o digital?
Tu até fez essa pergunta antes, eu esqueci de responder, né? O que que eu fazia antes. Eu Como queria que ser discreto, né? Mas já que você falou que eu fiz de novo a pergunta. como que eu fazia? Eu pegava um jogo online, jogava ele, via como que ele funcionava e pensava assim, como que eu vou transpor? Como que eu vou pegar esse jogo online e colocar ele na prática? Então, por exemplo, tem um jogo do Kinect, que é o Kinect Adventure, tem um jogo que a gente fica aqui, né? E lá no fundo tem umas caixas. Então a gente bate na bola, nas bolas, as bolas têm que quebrar aquelas caixas. Daí quando elas batem lá na parede, elas voltam para ti, tem que rebater as bolas de alguma Sim. forma para ela quebrar aquelas Joguei caixas. muito isso aí, joguei muito. Fiz isso para a prática. Eu peguei no arco de futebol, né, na trave assim, ó. Eu coloquei aqui um bambolê, um arco, aqui eu coloquei outro. E na parte de fora, aqui, ó, na lateral da trave do futebol, eu colocava duas crianças ali com bolas. E aí uma Uhum. criança foi na marca do pênalti. E as crianças que estavam do lado da trave, elas jogavam essas bolas para a criança que está no centro. Então ela cabeceava, batia com a mão, com o pé. E se ela conseguisse fazer com que essa bola entrasse ali no arco, ela marcaria um ponto. Então é uma ideia de pegar uma brincadeira online e trazer lá para a prática. Tem uma brincadeira que já acontecia há muito tempo, que é aquele come-come, né? O pega-pega na linha. A gente sempre fazia Uhum. aquela brincadeira para as crianças poderem demarcar qual que é a linha do vôlei, do handball, Sim. do futsal, porque é uma quadra poliesportiva. E só que eu trago numa perspectiva diferente, que é o come-come mesmo, é o Pac-Man mesmo. E ali tem fases. Então, em determinado momento, eles vão só um passar por cima do outro. Como que vai passar? Vai jogar o Jockey Pô. Ah, mas eu não sei o pedra, papel e a tesoura. Então joga para o ímpar. E aí, Sim. quando ele vencer, o outro agacha. E assim vai indo. Numa segunda fase, entra a pessoa de Legal. colete vermelho, que é o fantasminha. Numa próxima, entra a pessoa de colete azul, que é o que vai salvar. E assim vai. Em todos os jogos, eu sempre tento fazer uma evolução de níveis, igual no videogame. Eles passam de fase. Que legal. E a gente acaba trazendo essas atividades online para o presencial por dois motivos, que daí é o meu conceito de jogos e brincadeiras. O primeiro é motivar essas crianças para a prática. Por quê? É algo que ele gosta, ele vivencia no videogame, nos jogos eletrônicos, no site, no celular. E aí trouxe para a prática, cara, que legal, é algo que eu já fazia no online, agora faço na prática. Vai motivar eles partindo de algo que eles gostam. E aí, como tu é o recreador, o professor, tu sabe dinamizar com uma progressão pedagógica, o que tu vai ensinar por meio daquele jogo. Primeiro ponto, motivar. E o segundo ponto, né, que é a bifurcação desse conceito, que é ensinar por meio dos jogos. Então, por exemplo, vamos trazer para a realidade da educação física. Eu lembro que na minha época, e ainda é muito difícil os professores ensinarem a tática, eles ensinam mais a técnica. Às vezes eles não conseguem ensinar a tática, ou o aluno não consegue entender a tática. E por que não abrir um Pro Evolution Soccer ou abrir um FIFA e mostrar na tela como que faz uma tática? Pega uma equipe que está na defensiva de um lado e uma equipe no ataque na outra. E, galera, agora vamos pensar como que a gente vai segurar aquele jogador ali que ele tem um nível de velocidade mais alto e assim, trazendo para a realidade deles, ensinar a tática do futebol. E não só isso, cara. Hoje que ele vê, a gente consegue ver a terra. E a gente vai fazer um caça ao tesouro partindo do Google Earth. Eu quero ensinar, tem o Google Ocean, que vai dentro do oceano. Sim. Cara, tem muita coisa legal que a gente pode usar as tecnologias para o ensino. Você falou assim, é muita questão de perspectiva, né, também. A gente tem essa perspectiva do que é trazer através da brincadeira e como evoluir essa brincadeira. Você falou do Pac-Man, eu jogava, era a mesma brincadeira, a mesma coisa que você explicou. Para mim eram 3 versões diferentes do mesmo jogo, mas eu chamava de pega-pega-linha. Só que eu não tinha essa perspectiva do Pac-Man, que era adaptado para o pega-pega-linha, que podia ser algo educacional e progressivo de ensino.
Eu não tinha, então e é muito legal ter essa outra perspectiva de um jogo que a gente já faz há muito tempo. E outra coisa que você falou aí foi da tática. Mas um jogo que a gente consegue trabalhar a tática e a galera percebe, a molecadinha de 7, 8 anos já consegue pegar, pega a bandeira. Cara, é você trabalhar a tática total. A primeira vez, sempre acontece, qualquer grupo que você vai trabalhar, primeiro que você vai fazer o pega a bandeira, o pique bandeira, né, alguns chamam, vai ter uma equipe que vai perder toda hora. Vai perder até a equipe se tocar que estão fazendo alguma coisa errada. Gente, alguma coisa tá errada. A gente não pode ser tão ruim assim, perder sempre. Aí eles se organizam taticamente para se distribuir durante o jogo e não perder tantas vezes a bandeira. Então aí o pega a bandeira também é um jeito de você trabalhar tática dentro da sala de aula, né, da sua recreação ou da educação física. Mas isso são, como eu disse, perspectivas, não que o recreador tem que pensar na educação toda vez, né? Não cabe ao recreador toda vez pensar em educação, porque ele às vezes não é educador, não é professor, ele não é licenciado, ele não tem que se preocupar com isso. Mas é legal se o cara for trabalhar com esse pensamento de levar algo educativo para os seus recreandos. Eu tinha muito essa preocupação, fazer uma festa infantil não era só uma brincadeira por fazer, era também a criança tem que se divertir. Mas em algum momento eu queria colocar alguma coisa legal para elas aprenderem, que fosse algo construtivo para elas, além do brincar por brincar. Para elas é brincar por brincar, mas para mim eu tenho que saber que eu estou entregando alguma coisa além disso, né? Isso também é muito legal do recreador prestar atenção. Se a gente, como que eu fazia, né? Eu via uma atividade que a criançada gostava de brincar, de jogar no online. Eu ia lá, estudava ela e entendia como que ela era. E eu apresentava para eles, vamos brincar dessa brincadeira aqui, por exemplo, Pac-Man. Então eu conseguia dizer para eles como que funcionava o Pac-Man, qual que era a ideia. Então quando me comunicava com eles nessa realidade, eles pensavam assim, opa, ele sabe das coisas que eu gosto. Então vamos ouvir esse Sim, cara aí. Vamos brincar junto. E é a mesma coisa quando a gente chega numa festa, em algum lugar, e a gente entende o universo da criança e conversa com ela sobre os assuntos que ela gosta. Então, sim. nunca aconteceu comigo, tá? Mas todo mundo fala que é muito difícil, porque as crianças não saem do celular, elas não brincam. E eu ainda continuo dizendo, elas brincam sim. Basta o recreador, o professor, aquela pessoa que estiver ali, basta ela saber como conversar com essa criança. Que aí tu Uhum. consegue que ela saia do celular. Porque tu tem que mostrar para ela que tu entende o universo dela e, cara, agora vamos fazer isso aqui é muito legal, porque é parecido com aquilo, vai ser legal, porque a estratégia é a mesma e por aí vai. E hoje, cara, o que eu vejo muito? Os recreadores, por exemplo, da recreação online, sabe o que eles fazem? Eles pegam uma brincadeira tradicional da recreação e aí eles colocam ela no online e entregam para as crianças online. Ou, Sim. enfim, vou pensar na criança porque pensar em festa de aniversário é o que mais a gente vê. Então ele pegou uma brincadeira tradicional que a gente fazia no presencial, só entregou ela no online. É a mesma brincadeira. Eu vejo diferente. Eu já fazia isso na recreação, né? Como empresa, eu sempre entreguei uma recreação diferenciada, porque eu sempre conversei com os pais, com os contratantes, desde recreação em festa de aniversário até empresa. A gente conversa e entende a realidade. E a partir da realidade, dos desejos, dos gostos, dos medos, a gente monta uma programação específica. Por que medo? Tem criança que ela tem medo de balão, do estouro do balão, do Sim. estouro da bexiga. Então, assim, geralmente os recreadores têm balões no seu kit. Porque é uma brincadeira fácil, todo mundo gosta. Mas, cara, imagina se o aniversariante não gosta e tu não sabe. Vai ser um desastre. Vai ser Vai. um desastre. Então a gente leva uma recreação diferente, uma experiência diferente, personalizada. E aí, a recreação online ela tem que ser assim também. A gente fez a recreação online, a gente vai lá, a gente conversou com a mãe, a gente perguntou o que a criança gostava, como que era. E nesse dia a minha esposa fez. Ele gostava de dinossauros. E aí o que a gente fez? Pegamos um papel craft, amassamos ele, colocamos ele aqui nessa parede, colocamos a luz, colamos, eu peguei galho de árvore na rua, colamos aqui na parede
E a ideia é que a minha esposa, ela era uma exploradora e ela estava lá na época dos dinossauros. Ela foi para lá com uma máquina do tempo e ela estava dentro da caverna, porque ficou parecendo uma caverna. E aí, ali ela contava o que ela tinha visto por meio de brincadeiras. Cara, pensa na criança. Que legal. Porque ela gosta disso. Então a gente entende o que a criança gosta e a gente quebra a cabeça para levar algo diferente para ela. Então não quer dizer o dinossauro aqui. Não quer dizer que vai copiar exatamente isso e vai levar para uma criança que gosta de dinossauro que vai dar certo. Pode ser que não dê certo, porque a gente tem que entender essa criança. Eu gosto de dinossauro. Máquina de fumaça, colocando música, uma música de barulho de dinossauro. Sim. Escura, foi muito legal, cara. Então, digamos demais. Que uma criança gosta de dinossauro, mas ela tem medo. Então, tu não pode começar no escuro, com fumaça e com música, com rugido. Não sei se é rugido de dinossauro, como é que chama? Grunhido, sei Deve lá. ser, né? Barulho de dinossauro. Cara, essa é a grande sacada, sabe? Tanto da presencial quanto do online. Não basta, repito, só pegar algo do Recreação Tradicional, dar uma cara online e jogar. Tudo tem que ser personalizado, né? Pensado, estudado, né? Não adianta só replicar toda festa, aquele mesmo programazinho. Mas tem que ter aquelas brincadeiras e jogos que você sabe que bate certo. Vai dar certo. Se eu tiver num momento ruim ali, perdendo a galerinha, solta aquela que dá certo. Assim como era no presencial. A gente, Renê, a festa hoje era tal, o aniversariante, a temática é tal, a festa tem que ser assim, assim, assado. Beleza. Atividades personalizadas, mas se der errado, eu vou na que eu sei que vai dar certo. Eu vou na que eu tenho confiança, que sempre deu certo. Isso é o recreador, que a gente vai falar amanhã. Na manhã não, na semana que vem. Então, eu tô confundido. Na semana que vem, isso é o recreador híbrido. A gente vai falar na semana que vem com um convidado muito especial. Vai falar sobre essa temática, sobre o recreador ser híbrido. Mas, Kleber, só para a gente finalizar então aqui a nossa primeira live, debates, recreação digital, que eu falo até na apresentação, recreação digital não é só recreação online, a gente tem que estar ligado nisso, é muito importante bater nessa tecla. Eu quero que a galera que assista a gente aqui no ao vivo, assista depois, entenda. Digital não é ao vivo, você já trouxe isso. Falou que 2003 foi como falar sobre isso, 2006 com o Pelezinho, 2013 com você e 2021 com o nosso livro, né, que recreação digital não é recreação online. Não se fecha somente na recreação online, né? É muito mais amplo do que isso. Existem N possibilidades e também, que a gente vai falar também uma vez aqui, que eu acho que até você já comentou em algum momento, que a recreação online existe antes da recreação online existir. Por exemplo, mas não existia com esse nome, né, Kleber? Ela existia já, mas não com essa terminologia de recreação online. Mas antes disso, ela já fazia parte do universo e da realidade de algumas pessoas. Pouquíssimas no Brasil, né? Mas já fazia parte. Então, deixa só uma mensagem final para a galera aí. Quiser falar um pouquinho mais sobre o livro, que você ainda não está em mãos, mas está a caminho no Correios. Vai chegar essa semana na sua casa o livro. Que, gente, vocês não sabem, a gente comprou o livro, eu e o Kleber, mandamos fazer, mas o endereço de entrega era na minha casa, aqui na Bahia. Aí essa semana chega na casa do Kleber, no Paraná. Desafiador é quando você participa e tem um público super místico. O recreador precisa ter plano A, B, C e D. O que seria um público místico? Acho que era misto, né? É misto. Então, é desafiador, ainda mais no online. Desafiador. Para ambos, né, cara? No presencial, no online é desafiador. Talvez, cara, eu não sei, talvez no presencial seja mais desafiador. Porque no presencial tem que ficar até o final. No online, cara, tu pode falar assim, ih, caiu minha conexão. Pronto, a vergonha é menor, né, do que no presencial. Presencial, você fala, só 10 pessoas, tem 500 aqui nesse evento e só 10 estão na minha atividade. A vergonha é muito maior. Mas aí também é aquele negócio, que é importante, o briefing, né? Briefar o evento, qual o perfil do público, o que ele gosta, o que ele não gosta. Porque já teve eventos que a gente ia com o uniforme da empresa, colorido, bonito e tal, mas tem eventos com a mesma empresa que não dá para ir com aquele uniforme colorido. Tem que ir com outro, um pouco mais discreto, cores mais neutras, porque o público é outro. O perfil de recreador que precisa prestar o evento é outro. Mas enfim,
Vai lá, Kleber. Fala um pouco. Eu, eu Finaliza quero, essa finalizar, apresentação. quero finalizar com uma E eu reflexão, vou, tá? e eu vou deixar aqui, ó, o tempo todo. Eu quero finalizar com uma reflexão que eu venho da área acadêmica, mas eu encontro isso também em outros lugares, que a grande maioria das pessoas acredita que recreação é só com crianças e, além disso, é só em festa infantil. Não é só, é o que mais a gente vê, tá? Sim, Trabalha com criança e com festa infantil. Mas tem uma infinidade de áreas de atuação para o recreador, e desde bebezinho até idosos. Então é uma gama muito ampla. Às vezes a gente se foca muito na recreação com criança e em festa infantil e está perdendo dinheiro para ganhar tá perdendo de ganhar dinheiro em outras áreas e com outros públicos que pagam e pagam muito bem. E aí eu deixo para vocês o meu site, kleberjunior.com.br, acessa lá o blog, tem um texto sobre o Recreador do Futuro, que lá vai dar um panorama do futuro geral e bem legal. E a reflexão que eu quero fazer é com o presencial e também com o online. Seguinte, de igual forma que a gente acha que recreação é para criança e em festa de aniversário, a maioria das pessoas hoje acreditam que a recreação online é para crianças em festa online só. sim. Não! Dá para trabalhar em empresas, dá para fazer gincana em empresas, dá para entrar em escolas, fazer atividades com os professores, ensinar os professores a fazerem atividades para eles reproduzirem com alunos. Tu pode ser consultor de atividades, tu pode dar treinamento para professores em Que escolas é particulares. algo assim que as escolas estão desesperadas. Os professores não conseguem trabalhar no online de forma lúdica como o recreador consegue, né? A gente por já trabalhar sempre com brincadeira, a gente tem mais artifícios muitas vezes que os professores. Então, é uma grande área de atuação aí. Então, não se restringam apenas à recreação em festa de aniversário. Tentem abrir a mente, olhar, ter outros olhares, conversar com outras pessoas que pensam diferente, porque é um nicho aí grande, é um nicho bem grande. Agora, pensa comigo. Tem grandes empresas que eles fazem treinamentos, eles fazem reuniões no Zoom, no Meet, enfim. Da mesma forma que eles faziam presencial, hoje eles fazem online. E quando eles faziam presencial, tinha lá um recreador, um animador, tinha uma banda, tinha uma música, um show de mágica, enfim. E vocês acham que hoje no online também não tem? Claro que tem. Sim. A gente quer. Ou se não tem, é porque nós estamos perdendo de estar lá. Imagina uma reunião do Zoom, uma grande empresa multinacional, e agora vai ter a parte de criatividade, vai vir o recreador lá, o Renê do Vale, para fazer as dinâmicas com a galera. E o Renê vai trazer dinâmicas criativas para o pessoal ali descontrair, brincar, pensar diferente, fora da caixa, e depois entrar na reunião propriamente dita. Então, cara, tem muito público, talvez a gente não está lá, porque a gente não sabe vender, não sabe pensar e não sabe como chegar. Mas hoje é fácil, é só Sim. mandar um e-mail. Faz um portfólio, manda um e-mail, dá uma ideia e tu vai estar lá. Da mesma forma que estava lá no presencial. Então tem uma área aí gigantesca e às vezes nós estamos perdendo de entrar nela porque a gente acha que recreação online é só para criança pequena e faz aniversário. Perfeito. Perfeito, Cleber, perfeito. Essa é a ideia. Você trabalhar para empresas. Imagina você, recreador, pessoa física da sua casa, às vezes da sua sala, do seu escritório, enfim, do seu quarto, atender uma empresa grande aí da sua cidade de forma online e ganhar uma grana legal com isso. Porque você não vai trabalhar 4 horas no online. Você não vai trabalhar 4 horas no online. Nem a empresa quer isso, ela quer que você fique ali 20 minutinhos, 30 minutos. Porque a galera não quer perder tanto tempo assim do online, que sabe que é precioso isso, né? Então, às vezes, você vai ganhar em 30 minutos que você, às vezes, no presencial, ganharia em 5 horas de festa. Dependendo ali de como você fechar esse contrato. Mas é um nicho gigantesco. Ainda mais com esse segundo lockdown que está tendo no Brasil, não tem jeito. As empresas estão partindo para o online mesmo. As escolas estão partindo para o online. Muitas escolas me contratam o Lucas Falcão aqui, para dar recreação online, gente.
porque eles falam, a gente precisa de uma equipe profissional, porque o que vai segurar as nossas crianças, as escolas pensam, o que vai segurar a nossa criança matriculada e feliz e participando são esses momentos entre as aulas, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, de recreação online, de brincadeira descontraídas. Brincar por brincar mesmo, para se divertirem. Então, vamos pensar direitinho aí, vamos emplacar essa recreação online, não só em festa infantil, como o Kleber disse, vai para as empresas, para as organizações, para as igrejas também, a igreja também precisa de recreação online, enfim. Tem N mercados, basta ir atrás deles, né? A gente daqui, a gente grava aqui para nossa igreja. A gente faz o culto Aí. online, com dança, com Você Sabia, aí leva a palavra para as crianças, depois tem um quiz, é bem legal. A gente fazia ao vivo, mas hoje nós estamos fazendo gravado. No início era ao vivo, agora são gravadas as interações. Interações não, porque não é interação. Porque você pensa assim, a recreação online, ela não precisa ser necessariamente ao vivo, porque você consegue fazer como se fosse um programa de auditório, né, Kleber? Exato. É um programa de auditório, você está ali apresentando uma sketch, fazendo uma apresentação para a molecada. E faz isso, e as criançadas gostam disso. Né? A gente acha que não, mas não é ao vivo. Elas vão curtir demais. Se tem violão, tem música, tem brincadeira no meio, elas vão participar. A gente faz muito aqui live para a escola, que não é interação com a criança, live na escola. É uma live transmitida no YouTube, que a criançada gosta de entrar no YouTube já, e vai estar no YouTube vendo a sala de aula dela, se você conseguir até a escola, né? Ver a sala de aula, ver a professora lá, ver o recreador, brinca junto. É muito legal e muito simples de fazer, né? Faço as perguntas do quiz, eu falo e aí eu falo assim, eu faço a pergunta e espero eles darem a resposta. Eu falo assim, tem certeza? Mais alto. Muito bem, certa resposta. Sabe com quem você aprendeu isso? Eu sei que você aprendeu isso. Você aprendeu isso com a Dora Aventureira. Isso mesmo. Ela já fazia antes da gente, ó. Muitos anos antes da gente. A minha filha faz. E aí a gente não faz hoje por conta da edição. Mas tem umas brincadeiras que é assim. Aonde que tá o coelho? Tá vendo o coelho? Daí minha filha fala, aqui, tá aqui. Daí ela vai com o dedo, assim, sabe? Então isso é muito legal. Tem uma espécie de interação que também a gente pode... Cara, se vocês comprarem o livro e vocês lerem, vocês vão entender muita coisa do que a gente falou. Isso aí. Hoje. Vamos lá. Então, Kleber, mais uma vez, para finalizar, apresenta o nosso livro aí para quem está nos ouvindo. Esse livro é recém-lançado, janeiro de 2021, fresquinho. A recreação no mundo digital é o primeiro passo, aí, o primeiro degrau, escrito sobre o que a gente está vivendo hoje enquanto recreação virtual, online, digital, mas não é de hoje. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que tem aí anos que isso já acontece, só que a gente mal sabia que era isso. E para quem é da área de ensino, professor universitário, ele traz aí uma linha de raciocínio muito legal, uma linha do tempo, ao qual pode ensinar, incluir isso dentro da tua ementa da disciplina de recreação, de ludicidade, brincadeiras, enfim, tudo que envolve a questão do brincar. E, cara, só falo para vocês, comprem e leiam, se divirtam com a leitura. Eu vou falar uma coisa aqui, pode soar prepotente, mas eu vou falar que esse livro aqui, daqui a uns anos, vai ser um dos livros de referência sobre a primeira publicação que traçou a história da recreação no mundo digital. Tá bom, gente? Então, compra o livro, é baratinho, frete grátis, chega na sua casa. Tem um link na minha bio, tem um link na bio do Kleber para poder comprar o livro, super fácil de adquirir. E também tem a coleção Recreio Digital. Tem esse, tem mais 2 livros que você pode comprar junto, mas esse livro aqui, eu tenho certeza que vai ser livros referenciados. O SESC, o Kleber já falou, tem interesse em colocar lá dentro da bibliografia deles, né, de indicações sobre recreação, e várias outras universidades também estão entrando em contato. Então, gente, se vocês quiserem ter conteúdo de qualidade, coisa legal, atualizadíssima, é atualizado, é um conteúdo super atualizado. Recreação no mundo digital é o que há nesse momento, tá bom, gente? Quem quer, entra lá, chama a gente no Zap, se não achar o link, eu acho que vocês têm o nosso WhatsApp, nossa rede social, manda uma mensagem aí, a gente está super acessível. E nos vemos, então, aqui, debates, recreação digital,
na próxima terça-feira, só que às 4 horas da tarde, tá bom? Na próxima semana a gente vai falar sobre o recreador híbrido, que é um tema muito legal para a gente entender quem é esse recreador híbrido. Será que eu sou híbrido? Será que o Kleber é híbrido? Não sei. Vamos descobrir na próxima semana, beleza, galera? Nos vemos então aí nas redes sociais. Me segue, eu sigo de volta, o Kleber segue também. Tamo junto. Abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.